Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Desde já eu quero agradecer pela oportunidade, que nos foi concedida, nosso pastor, querido pastor Eloy, também da amada igreja, de estar confiando esse momento, de nós estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 2, eu estarei lendo do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suporta os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não tem desanimado. Tenho contra ti, porém, o fato que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tenha ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, a quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém. Queridos, o título desta mensagem, é A Igreja do Amor Esquecido. Interessante que quando nós lemos o capítulo 2 de Apocalipse, nós vamos encontrar aqui as cartas que foram escritas para as 7 igrejas da Ásia. E esta é a primeira igreja. Conhecendo um pouquinho sobre a estrutura das cartas, vamos falar dessa, Hoje nós temos um tempo, nós temos que falar sobre Éfeso. A estrutura é mais ou menos o seguinte: quem é o emissor da carta? O emissor da carta é aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Quem é o receptor dessa carta? Éfeso. Qual a mensagem positiva que nós encontramos nessa carta? Teu trabalho, a tua perseverança. É uma igreja que não suportava os maus e que colocava à prova os que se diziam apóstolos, mas não eram apóstolos. Era uma igreja que perseverava na doutrina, uma igreja que sofria por causa do nome de Jesus. É uma igreja que não desanimava. Era uma igreja também que tinha uma rejeição contra as obras dos nicolaítas. A limitação dessa carta, pelo fato que ela tinha deixado o seu primeiro amor. A advertência dessa carta. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta às obras que praticava no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti, e tirarei o candelabro do seu lugar. E por fim nós temos a profecia. Ao que vencer, eu lhe darei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Era uma estrutura de toda esta carta. Mas antes nós precisávamos conhecer a igreja de Éfeso. Onde se localizava Éfeso? Quando nós lemos essa igreja em Éfeso, Éfeso era a principal cidade da Ásia.
E esta igreja era a igreja mais importante em toda a província. Éfeso foi o porto mais importante da Ásia no primeiro século. E também era conhecido como um centro religioso. Há muito tempo havia se tornado a cidade da deusa-mãe Artemis para os gregos e Diana para os romanos. Nessa cidade foi erguido um templo dedicado a essa deusa, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nessa mesma cidade tinha um templo dedicado a Roma e ao seu imperador. Éfeso era também uma cidade conhecida pelas suas artes mágicas, as práticas supersticiosas. Quando nós lemos em Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo ele foi pregar em Éfeso. E ele pergunta se aquelas pessoas tinham crido em Jesus, tinham sido batizadas em qual batismo. Era uma igreja que tinha uma estrutura muito boa. Era uma cidade muito importante na época. Mas no meio dela existiam muitas práticas mágicas. Quando Paulo começa a pregar nessa cidade, aqueles homens, ao receber o Espírito, ao se converter de verdade, eles abandonam as suas artes mágicas, queimam os livros. Era uma cidade supersticiosa. E é a esta cidade que Jesus escreve, manda João escrever essa carta para entregar para o mensageiro. Interessante que nós lemos logo no primeiro versículo aqui, ao mensageiro, ao anjo da igreja, às vezes se divide em entendimento sobre esse anjo. Para alguns, esse anjo ou mensageiro, de fato é um anjo, um ser espiritual que estava ali com a incumbência de proteger aquela igreja, aquela comunidade. Mas também nós temos aqueles que entendem que esse anjo, esse mensageiro, como em toda a Bíblia, era aquele que tinha a incumbência de transmitir a palavra de Deus, ou o pastor daquela igreja. E é o que faz mais sentido, porque quando nós vamos ver lá na frente, Jesus, ele fala para esse anjo, para ele voltar ao primeiro amor, para ele se consertar. Então nós vamos ver que faz mais sentido, de fato, ser o mensageiro da igreja, o pastor da igreja. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre essa igreja que esqueceu o amor. Temos aqui 3 pontos que eu quero destacar rapidinho para os irmãos sobre esta carta. Primeiro ponto, nós vamos ver que Cristo elogia a dedicação, o zelo, a doutrina desta igreja. Logo de início, nós vamos ver Jesus elogiando esta igreja. É uma igreja perseverante, é uma igreja sofredora, uma igreja leal a Cristo. E é muito bom participarmos de uma igreja assim. A igreja ela precisa ter essas virtudes. Uma igreja que suporta sofrimentos por causa do nome de Jesus. Uma igreja que tinha uma doutrina correta. Uma igreja que tinha um cuidado, um zelo pela sua liderança. Como era uma cidade importante, chegava muita gente, muitos falsos líderes e falsos apóstolos, se dizendo ser apóstolo para enganar aos irmãos. Mas ali aquela liderança, ela colocava à prova, para ver se de fato eles eram apóstolos. E descobriam que eles eram mentirosos. Descobriam que eles estavam ali para tirar algum proveito daquela igreja. Então, uma igreja militante, uma igreja que foi elogiada pela sua lealdade ao Senhor. É muito bom nós sermos uma igreja assim. Precisamos ser uma igreja assim. Uma igreja dedicada à obra do Senhor. Uma igreja que não se cansava em trabalhar para o Senhor. Tudo isso foi destacado pelo Senhor e elogiado. Eu sei que você, todos nós aqui, gostamos
de receber elogios. Quem que não gosta de receber um elogio? Ainda mais o Senhor Jesus. O Senhor Jesus elogiando. Conheço o teu trabalho, conheço o teu sofrimento. Porque nós vamos ver o que ele disse aqui. Conheço as tuas obras. O verso 2, Jesus conhece as obras. O fato de ele saber tudo o que se passava naquela igreja. Jesus, ele conhece tudo o que se passa na sua igreja. Às vezes você fica pensando, mas ninguém está vendo o meu sofrimento, parece que ninguém me entende, parece que ninguém me compreende, até quando eu vou suportar tamanho sofrimento? Já se pegou falando consigo mesmo? Se sentindo só, ou sentindo que ninguém está te vendo? Aqui nós vamos ver que Jesus, ele está te vendo. E ele fala, eu conheço as tuas obras, presente. Eu gosto muito de olhar quando vejo o verbo no presente. Ele não conheceu as tuas obras. Ele não vai ficar conhecido, ele já conhece as suas obras, ele está presente. Hoje ele está presente nesse culto. Ele conhece essa igreja, ele conhece o nosso coração, ele conhece toda a nossa dedicação, todo o nosso zelo pela sua obra. Então, esse primeiro ponto que destaca dessa carta é o elogio que Jesus traz a essa igreja. Uma igreja perseverante, uma igreja que não hesitava em enfrentar trabalho pesado, uma igreja que sofria por causa do nome de Jesus, uma igreja que era dedicada, uma igreja zelosa. Mas, qual era o problema dessa igreja? Ela tinha deixado o seu primeiro amor. E olha só o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 13, bastante conhecido nosso. Primeira Coríntios 13, 1, 2 e 3 diz assim, ó, mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas se não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso teria benefício algum. Da mesma forma que Paulo escreveu aos Coríntios sobre a importância da igreja ter o amor, aqui Jesus também lembra essa igreja. Não bastava ser uma igreja zelosa, não bastava ser uma igreja que tinha uma doutrina correta. Não bastava ser uma igreja que era dedicada ao Senhor. Ela tinha, além de todas essas qualidades, ela deveria manter tudo isso pautada no amor. Porque sem o amor, ela deixaria de ser igreja. Então o Senhor lembra sobre a importância desta mensagem, que não basta nós termos uma doutrina correta, nós temos também que ter uma prática correta. Porque conhecemos bem a palavra de Deus, ou deveríamos conhecer a palavra de Deus, mas não basta ter esse conhecimento. Precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos da palavra do Senhor. E aqui nós vamos entender que o amor deve fundamentar todas essas práticas, todas essas qualidades. Tudo isso tem que estar fundamentado no amor, pois é a grande marca da igreja, é o amor. Quando nós amamos a Cristo, quando nós amamos os nossos irmãos, quando nós acompanhamos na caminhada, nessa corrida, nós não podemos esquecer do amor. Paulo falou, basta falar a língua dos homens, dos anjos, pegar todos os bens, dar aos pobres. Se não tiver o amor, nenhum benefício trará. Não vale de nada.
fazer alguma coisa para destacar, sem amor, nada valerá. E aí Jesus fala, ó, eu conheço as tuas obras. Conheço muito bem. Sei até onde você pode suportar. Então, o segundo ponto que nós queremos destacar é a perda do primeiro amor. Né? O amor que os crentes tinham no início por Cristo e uns pelos outros, todo esse trabalho elogiado, ele não se harmonizava pela perda do amor. Aqui, nós vamos entender que o zelo dessa igreja para combater os falsos líderes que chegavam em Éfeso em grande número, pode ter levado, né, a se tornar crentes desconfiados. Crentes, né, menos receptivos. Crentes que perdem ou perderam a essência da fraternidade cristã. Começaram a ir nas suas reuniões dominicais ou semanais de forma rotineira, não buscavam mais nada, não queriam mais nada. O tempo foi passando e eles foram ficando desconfiados, menos receptivos, não sentiam mais aquele mesmo fervor do início da conversão. Já viu no início da conversão como que é o fervor por Cristo, pela igreja? Quero estar nos cultos, quero participar da escola bíblica dominical. Tem visita, eu quero participar da visita. Evangelização, eu quero participar do evangelismo. Culto de oração, eu quero estar presente. Mas o tempo foi passando e tudo aquilo que eles faziam, toda a sua perseverança, foi deixando esfriar o seu primeiro amor. Não sentiam mais essa essência de amar uns aos outros, de procurar entender o sofrimento do seu irmão, de carregar o fardo um dos outros, de ao menos entender como foi o dia daquele irmão. Eles vinham para o culto com toda a dedicação, com todo o zelo, porque eles tinham a doutrina correta. Ficavam desconfiados, será que vai chegar alguém hoje dizendo ser apóstolo, né, para dizer que quer transmitir uma palavra? E o tempo foi passando e eles foram perdendo esse amor. Fica uma igreja com um trabalho rotineiro, mecânico. Fica um trabalho onde ninguém consegue enxergar a real necessidade da igreja. Começa a viver para si mesmo. E aí é muito preocupante, por isso o Senhor manda escrever essa carta. E como ele conhece o trabalho, como ele conhece a perseverança, como ele sabe que aquela igreja suportava os maus, ele diz, faz uma advertência. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E isso é um perigo muito grande, porque continuamos a manter a nossa doutrina, continuamos a manter a nossa ordem de culto, continuamos a manter o nosso calendário de atividades, mas vamos deixando. Isso acontece de forma sutil. Aos poucos vai minguando esse amor. E às vezes, muitas das vezes, as distrações do mundo ainda mais esfria esse amor. A gente começa a observar outras fontes, começa a se deter mais naquilo que não traz nenhuma edificação, nem para ele mesmo e nem para a igreja, do que uma edificação para o corpo de Cristo. As distrações desse tempo são inúmeras. Inúmeras. Eu fico observando, às vezes, no refeitório, as pessoas passam o tempo todo, durante as suas refeições, enviando mensagem, recebendo mensagem, olhando redes sociais, compartilhando. Muitas vezes, né, até no local de trabalho, no momento que está trabalhando, está lá nas redes sociais. Uma distração enorme. Acordou, a primeira coisa é olhar o celular, não é assim?
Será que tem mensagem? Será que alguém mandou uma mensagem? Como é que tá? Preciso me atualizar aqui. Se ficar um dia sem o seu smartphone, misericórdia. Porque estamos num mundo onde a informação ela chega de uma maneira muito rápida. Acontecer alguma coisa em qualquer lugar do mundo, você já fica sabendo em primeira mão. Então, vamos dizer o seguinte, que as distrações, o momento que você dedica mais àquilo do que com a sua igreja, com o Senhor, isso vai deixando, vai esfriando esse amor. E você continua mantendo a sua aparência, a sua forma, a sua lealdade como igreja. Mas o Senhor, Ele diz, eu conheço as tuas obras e deixaste o teu primeiro amor. Nós vamos ver também que, nessa época, Jesus já tinha nos alertado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. A maldade, o aumento da maldade, o amor de muitos vai se esfriando. Isso é um perigo muito grande. Terceiro ponto que nós queremos destacar, terceiro e último. Jesus, ele traz uma chamada ao arrependimento. Ou à fidelidade dessa igreja. Ele diz assim, se você não se arrepender, logo, eu tirarei o seu lugar do candelabro. Ou seja, se você não se arrepender, não voltar a praticar as primeiras obras, você deixará de ser igreja. Mesmo que continuem como uma igreja, uma instituição puramente humana, uma denominação, horário de culto. Mas para o Senhor já não é mais igreja. Entende que Jesus ele chama ao arrependimento a essa igreja, ele fala assim, lembra-te, pois, da onde caíste. Interessante que Jesus ele usa o recurso das lembranças. Várias vezes ele, na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, o Senhor ele usou do recurso das lembranças para fazer a pessoa entender sobre algum tema, algum assunto, sobre alguma situação. Por exemplo, o profeta Abacuque questionava tamanha violência na cidade, até quando o Senhor vai clamar e nada acontece? Questiona Deus, vários questionamentos. Depois Deus vai trazer os recursos da lembrança para o profeta Abacuque. Tudo que ele fez com o seu povo, durante a saída do Egito, o que ele fez com o faraó, como ele guiou o seu povo no deserto. Lembra, profeta? Ele vai lembrando. E ele vai entender no final. Vai entender de tal forma que ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque ele me fará os meus pés como a da corça e me fará subir em lugares altos. Veja como mudou a mente do profeta pelos recursos da lembrança. E esse recurso o Senhor utiliza para essa igreja. Lembra-te, começa a pensar, faça uma reflexão. Aonde foi que você caiu? Estava indo tão bem, mas em algum momento você foi esfriando e deixou de praticar as primeiras obras. E essas primeiras obras, ela tem um destaque muito grande lá em Atos capítulo 2. A singeleza de coração, parte do pão, as orações, tudo em comum. Perseverança na doutrina dos apóstolos. Alegria de estar na casa do Senhor. Eu sempre, quando fico na recepção, eu peço para os irmãos recitar um salmo. E alguém recitou o salmo de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria de estar na casa do Senhor. A igreja, ela, aos poucos, vai deixando isso.
fervor de estar com os irmãos. Mas o Senhor, Ele fala, lembra-te, pois, aonde caíste. Você vai lembrar onde caiu e se arrepender. O arrependimento é esse. Você mudar. Há tempo, há esperança para isso. Nós não precisamos continuar assim. Lembra-te, pois, da onde caíste. Isso é para a igreja. E volta a praticar o que vocês faziam no princípio. Isso foi uma advertência do próprio Senhor. E ele vai dizer o seguinte: se você não se arrepender, ele deixou um prazo, deu um tempo. Tempo para refletir, pensar. Se você não fizer isso, não mudar essa postura, não mudar essa conduta, eu virei contra ti e tirarei você do seu lugar. Você deixará de ser igreja. Que coisa terrível. Tem nome de igreja, endereço de igreja, pessoas que se reúnem como igreja, mas não é igreja. Jesus, ele é o único que pode fazer isso. Você vê como ele se apresenta ao mensageiro daquela igreja. Ele fala, eu sou aquele que tem as 7 estrelas na minha mão direita. Os 7 mensageiros das igrejas estão na minha mão. E eu ando no meio dessa igreja. Ele está ciente de tudo, conhece tudo. Nada passa desapercebido aos olhos do nosso Deus. Por isso, quando ele aconselha para você fechar a porta do seu quarto e orar em secreto, ele diz que o Deus que vê em secreto te recompensará. Ele vê tudo. Para onde fugiremos da sua face? O salmista escreveu, se eu subir as mais altas nuvens, lá ele estará. Ah, mas se eu dizer que as trevas me cobrirão, as trevas para o Senhor é como a luz no meio-dia, não tem diferença nenhuma. Aonde colocar o meu leito, a minha cama, ali o Senhor está. Então não tem como fugir. O que o Senhor, Ele adverte é, arrependa-te. Lembra-te. Você consegue lembrar aonde você caiu? Isso Ele deixa para nós, usando o recurso da lembrança. Lembra? Espera aí. Foi aquela vez que eu deixei uma tristeza bater no coração, uma mágoa, e ele foi alimentando, construiu um muro enorme, que me separou de um determinado irmão, ou de um grupo de irmãos, ou da minha igreja, e eu fui perdendo mais a vontade de estar participando ativamente, de me comprometer com essa causa, com esse mesmo fervor que eu tinha no início. E eu disse, Senhor, eu me arrependo disso, de ter deixado, de ter abandonado esse amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Interessante que, da mesma forma que o Senhor, Ele adverte a igreja por causa da perda do amor, na sequência, o Senhor, Ele elogia o ódio que eles tinham pelas obras do Nicolaítas. Mas por quê? Ao mesmo tempo que nós lemos em 1 Coríntios 13. O amor, ele não busca, não tem prazer nas injustiças. Mas ele folga com a verdade. É exatamente isso. Aqui está um perigo muito grande para essa igreja, que eram as obras dos nicolaítas. Muito provável que seja muito parecida com a doutrina de Balaão. O que era isso? A igreja, os crentes daquela igreja, eles poderiam participar das festas pagãs, onde era oferecido comidas, alimentos aos ídolos, aos deuses, onde tinha
as orgias nos cultos, que era a imoralidade. E esses nicolaítas, eles falavam para os crentes: vocês podem participar disso, não tem nenhum problema. Vocês podem participar do nosso culto lá. Depois vocês vão adorar a Deus na sua igreja. E eles odiavam isso. Olha o perigo enorme que essa igreja estava passando. Uma igreja, assim, num lugar estratégico, um porto, muita gente passando pelaquela cidade, muita gente entrando naquele templo, artes mágicas por todo lado, feitiçarias, pessoas querendo expulsar demônios em nome de Jesus e correndo, porque não basta conhecer ou falar o nome de Jesus. Você precisa ter uma experiência com Jesus. Alguém chegou lá e começou a querer expulsar os demônios em Éfeso. O demônio usou a boca daquele homem e falou assim: eu conheço quem é Jesus, eu conheço quem é Paulo, mas não conheço você. Correu atrás daqueles homens, né? Espancaram aqueles homens. E saíram do machucado, nus, envergonhados. Mas Paulo, ele expulsava os demônios, porque ele conhecia Jesus. Ele tinha uma experiência com Jesus. Uma igreja que tinha um contexto muito grande na questão do comércio, na questão da idolatria, da feitiçaria. Ali estava Éfeso. Então, tudo isso fez com que a igreja esfriasse o seu amor. Mesmo assim, eles aborreciam essas obras. Eles não compartilhavam o seu culto com idolatria ou com imoralidade. Isso o Senhor elogia. Mas o Senhor diz: lembra-te onde caiu e arrepende. E volta a praticar as primeiras obras. Versículo 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O mesmo conselho que ele deu para essa igreja servia para todas. Assim como o conselho que ele deu para as outras também serviria para Éfeso, serve para nós, hoje, nesse dia, nessa noite. Para mim e para você. Você consegue ouvir o que o Espírito diz nessa noite? Ele falou: quem tem ouvidos, ouça. Aquele que vencer vai receber um prêmio. Eu permitirei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Perseverança, amor e fé. Doutrina correta, prática correta. Tudo isso fundamentado no amor. Nós não podemos esquecer disso. Não basta ser uma igreja que trabalha, uma igreja que enfrenta qualquer sofrimento por causa de Cristo, uma igreja que defende a doutrina, zela pela doutrina, mas se não tiver o amor por Deus, o amor pelo seu irmão, nada disso valerá. É o que o texto diz. É a carta que o Senhor mandou para que a igreja manda para nós hoje. Não podemos ser como a igreja de Éfeso, uma igreja do amor esquecido. Mas, nesse momento, eu convido a você a uma reflexão, a um pensamento profundo, lá no íntimo, você e Deus. Começa a pensar, como é que está o seu amor por Cristo nesta noite? Como que você chegou nessa noite, nesse culto, para adorar a Deus? Será que foi de uma forma muito mecânica? Ou foi de fato no coração ardente de ouvir e entregar o seu culto como um sacrifício santo e agradável a Deus? Como que você chegou nessa noite? Como que você saiu do seu lar para chegar nessa noite? Qual foi a sua preparação desse dia? Você consagrou a sua vida para o Senhor, ao ponto de dizer: Senhor, consagra a minha vida no dia de hoje. Eu entrego todo o meu ser, a minha boca, a minha vida.
Como que está a sua entrega diante do Senhor? Será que você tem deixado que as distrações, os embaraços da vida, esfriar o seu amor? Esse amor por Deus, esse amor que o apóstolo Paulo falou que nada poderia nos separar, como é que está? Faça uma reflexão. Convido a você a baixar sua cabeça nesse momento. Porque essa palavra é para mim, para você, é para nós. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Começa a pensar, o Senhor diz, lembra, começa a lembrar onde você caiu. Aonde foi que você caiu? Foi esse ano? Foi o ano passado? Retrasado? Quanto tempo faz? Não importa. O importa é que você lembre aonde você caiu. E arrepende, e volta a praticar as primeiras obras, e volta a praticar esse amor. Porque não tem condições de ser igreja do Senhor. O sal da terra, a luz do mundo, sem o amor. Jesus falou que nós seríamos conhecidos pelo amor. Assim como Ele nos amou e se entregou por nós, nós devemos se entregar para os nossos irmãos. Conhecer a sua necessidade, orar com Ele, abraçar Ele. Às vezes, como igreja, nós ficamos tão envolvidos com tantas atividades. Tudo isso é importante, tem o seu valor. Mas nós não devemos esquecer essa marca. Tem que estar marcado no nosso coração, nosso amor a Deus e a sua igreja, a seus irmãos. Eu convido a você nesse momento, a essa reflexão. Vamos fazer uma oração. Ore comigo neste momento. Se essa palavra falou ao seu coração, ore comigo. O Espírito Santo, ele vai fazer você lembrar de onde você caiu. Quem sabe foi uma palavra mal colocada que alguém falou para você. Um amigo, um irmão, um diácono, um pastor, um professor da escola dominical. Não importa. O que foi que esfriou o seu amor? O que será que está no lugar desse amor? O que nós temos deixado perder? Isso não vai harmonizar com o trabalho que nós temos com o Senhor. Mas o Senhor nos dá a oportunidade nessa noite de mudar esse cenário, de reescrever uma nova história, de ter um novo recomeço, como igreja do Senhor, para resplandecer essa luz gloriosa do Senhor, para que as pessoas possam olhar para nós e falar, eu quero participar daquela igreja amorosa, uma igreja que é receptiva, que mantém a essência da fraternidade cristã, mesma força, no mesmo fervor da nossa conversão. Querido Deus, aqui estamos na Tua presença, Pai. E nós queremos entregar o nosso coração, a nossa vida, por inteiro ao Senhor. E obrigado, Senhor, por esta palavra. E eu oro nesse momento com meu irmão, com a minha irmã, Senhor, aqueles que estão participando, ouvindo essa mensagem, em algum lugar, para que possamos, ó Deus, lembrar de onde nós caímos, e buscar o arrependimento, buscar a praticar as primeiras obras, porque sem o amor a Cristo, sem o amor aos nossos irmãos, não tem como nós ser igreja do Senhor. Não tem como nós continuarmos na essência cristã, na proclamação do Evangelho, porque Deus é amor. E esse amor nos constrange. Esse amor nos motiva a irmos mais adiante, a entregar a nossa vida por causa do nome do Senhor. Senhor, não deixa aqui nenhuma distração.
nenhum pecado que tão de perto nos rodeia venha nos esfriar, venha apagar esse amor. Mas acende novamente, ó Deus, esse fervor, desse que clama, que busca, Senhor, e que se arrepende. Senhor, venha curar as feridas da alma. Senhor, venha trazer o teu perdão e a tua paz nessa noite. Que muros, cadeias sejam quebradas, destruídos, venha abaixo. Que haja esse acesso glorioso, esse ambiente familiar, harmonioso. Senhor, tira, quem sabe, o nosso pensamento, do nosso coração, tudo aquilo que esfria esse amor, e acende novamente, ó Pai, para que possamos praticar as primeiras obras, para que possamos continuar como igreja, perseverando na Tua Palavra, e praticando a Tua Palavra. Assim nós oramos, ó Deus, pelas famílias aqui representadas, oramos pela juventude da Tua igreja, oramos, ó Deus, pelos diáconos, pelo nosso pastor, cada irmão e irmã, Senhor. Fortalece, visita no íntimo do coração de cada um deles, porque nós ouvimos nessa noite que o Senhor conhece o nosso trabalho. Por isso, Senhor, traz perdão, traz a cura, traz, ó Deus, o quebrantamento da alma e uma transformação para que possamos continuar como igreja do Senhor. Essa é a nossa oração, que esse amor possa estar intensamente marcado em nosso coração, esse amor por Cristo e esse amor pelos nossos irmãos. Assim nós oramos nessa noite, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém.